Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero trazer um assunto relacionado aos ciclos de aprendizado nas organizações. E a sua importância se deve ao fato de que, à medida em que a gente avança, né, nos aprendizados, a gente consegue ir além, a gente consegue enxergar que é possível fazer diferente. E quando a gente fala de aprender, né, como a gente via muito na escola, aqui eu não estou falando desse aprender que é a primeira fase do aprendizado, que é aquela em que você tem contato com a nova informação, né? Então, seja por meio da leitura de um livro, por meio de assistir um vídeo como esse, ou uma palestra, ou até participar de algum curso. Aqui eu tô falando, entendo essa como a primeira fase, a fase que você tem contato com aquela informação e você, né, entendeu aquele novo conhecimento. A segunda fase do aprendizado é a fase em que você está assimilando aquela ideia e aquela ideia finalmente faz sentido para você. E a fase que eu gostaria de me pegar, né, de desenrolar aqui com você, é aquela fase em que a gente já está colocando aquele conhecimento em ação, a gente já consegue executar. Quando a gente fala, né, de ciclos de aprendizado, e aí eu trago muito isso no trabalho da consultoria, eu até costumo, né, utilizar uma sigla aí para o momento em que a gente já planejou e tá nessa fase de qual é o método que eu vou utilizar para fazer o acompanhamento, que é o GRRRA. Então, o G a gente está falando de gestão, então do método de gestão. O primeiro R está relacionado com o ritual, o segundo com o ritmo, o terceiro com a rotina e finalmente a gente tem o aprendizado. Isso se relaciona muito com a metodologia ágil, inclusive. Então vamos trazer isso, né, para a nossa realidade empresarial. Então a gente está com uma meta, definir um plano, início do ano, o início aí do ciclo ágil, a gente está com um desafio. E aí a gente fez a execução desse plano e a gente vai então para finalmente ali o acompanhamento dos resultados. E aí quando a gente está fazendo o acompanhamento dos resultados, e aí é esse momento em que a gente vai olhar para a realidade, tá? A gente olhou para essa realidade e aí é o primeiro R, é um ritual, é uma reunião de acompanhamento, onde eu vou olhar o que está acontecendo. Eu já realizei alguma coisa e vou olhar o que está acontecendo, qual é o resultado, o que, que eu tenho neste meu momento, tá? E aí depois a gente parte então para o ritmo dessa gestão de resultados. Então eu coloco uma frequência dessa reunião, né? Vai ser semanal, vai ser a cada 15 dias, vai depender muito aí da meta que a gente colocar, mas é importante que a gente tenha uma frequência para eu parar, para eu olhar essa situação, né? O que não pode acontecer é a gente olhar isso, né? Igual a gente faz nas nossas vidas, né? Eu olho na véspera do ano novo, né? Aquela lista de coisas que eu quero fazer, faço uma retrospectiva, né? Olhando tudo que aconteceu em um dia e faço o plano do ano no outro dia. Isso não serve. Isso não serve porque isso não movimenta a ação, não movimenta o ir além. Se eu faço uma análise anual de como as coisas estão indo, é um ritmo de daqui 10 anos como eu vou estar. Agora, se eu faço isso com uma frequência mais curta, né? Ou até diário, dependendo do desafio e da urgência, o quanto que isso te agrega 10 anos você olhando o ciclo de uma maneira short, aí, de uma maneira mais curtinha, né? Você consegue acessar mais. E o que, que também traz de importância em você ter esse ritmo, né? Por que, que a gente coloca ali a cada 15 dias, a cada semana ou todos os dias eu faço um check-in para ver como é que estão as coisas? Porque se você não faz se você não tem essa frequência mais curta, acaba que você vai deixando passar. Então, assim, se a sua reunião é a cada 15 dias para você falar o status sobre um determinado trabalho, o que vai costumar acontecer? Como você tem mais tempo, você vai fazendo as coisas ali de maneira, o ritmo, ele é mais lento. E a importância de você ter o ritual é porque naquele momento você vai parar para olhar o que está acontecendo. Resumidamente, você consegue trazer para um formato,
né? Então, tudo isso que está acontecendo, imagina seu dia a dia cheio de coisas acontecendo, milhões de assuntos acontecendo, e aquele assunto que é o assunto do planejamento estratégico, aquela meta super importante. Como tá? Quando alguém te faz uma pergunta, qual é nossa natureza? É a gente ir para responder, né? Eu me preparo aqui, eu organizo a minha mente para fazer sentido, para fazer essa comunicação, para fazer o sentido. Então, todas as vezes que a gente tem um ritual, é um momento em que a gente se organiza para comunicar e até para a gente olhar aquilo e falar assim, como que tá isso mesmo? Então, esse momento do ritual ele é de extrema importância, porque sem ele eu não vou parar para olhar, tá? Ele é exatamente esse parar para olhar. Ter uma frequência ali que faça sentido para o ritmo que eu quero dar, né? Então, a gente colocar ali uma frequência que vai fazer sentido, pensando em um desafio que você tem, assim, que é relevante, tá? Eu não tô falando aqui que a gente tem que ter reunião para tudo, mesmo porque, assim, reunião demais é um problema, a gente sabe, né, nas organizações. Então, vamos colocar esse ritmo naquilo que faz sentido ter ritmo, tá, gente? Aquilo que faz sentido ter ritmo. E aí a rotina, então esse ciclo todo, né? Ele entra numa rotina em que também as pessoas sentem uma certa estabilidade e confiança, né? E o aprendizado. Quando você vai para uma reunião, para um ritual, que você faz esse resumo daquilo que está acontecendo para contar essa história e analisa o resultado, esse é um momento crucial do aprendizado e que nos move, né? Por quê? Porque é nele que a gente vai olhar e, assim, se tá tudo bem, a gente vai só coletar alegrias, né? E conforme diz aí o PDCA, vamos padronizar e tudo vai ficar muito bem. E a gente já vai saber que aquele plano que foi executado, ele traz o resultado X naquele momento, naquele contexto. E isso é muito bacana. Mas o que acontece na maioria dos nossos planos é que eles frustram, né? E que a gente fica aquém, e aí esse momento é o convite do aprendizado que eu queria falar nesse vídeo, né? Porque você vai olhar para aquela situação e ela não tá conforme o desejado. E aí você vai falar assim, bom, eu não pode ser, né, que uma das reflexões seja, eu não sei o que aconteceu. Esse é um convite para o aprendizado. Então vamos descobrir o que aconteceu. Ah, não, olha, eu daí no meio do caminho eu descubro que foi uma coisa inusitada que aconteceu, ou uma execução falha e eu não fiz conforme o plano, ou eu fiz conforme o plano, mas teve um outro evento que aconteceu. Ah, eu descobri que tinha uma coisa que eu não me atentei no início. Tudo isso é aprendizado, né? E quanto mais a gente é treinado, né, nesse ciclo, né, de eu olhar, fazer um planejamento, que aí pode servir para nossa vida pessoal igual, né, na profissional, a gente olha para esse objetivo que a gente colocou, olha como é que a gente está executando. Isso pode não estar, porque se estiver da maneira desejada, não há nada a se fazer, eu coloco um outro objetivo, porque aquele primeiro eu já bati, né? Mas o que comumente acontece é que a gente fica aquém, né? E a gente vai lá e vai colocando elementos, né? Para que a gente consiga, de fato, executar aquilo que estava previsto. E o quanto é importante ter nas nossas empresas o ciclo de aprendizado. O que eu percebo em muitas empresas é todo mundo fazendo um monte de plano de ação, sem ter a causa certa definida, então é muita tentativa e erro. Muitas empresas, inclusive grandes empresas, atuam nessa metodologia da tentativa e erro, que é desperdício de tempo, sabemos, né? E não faz o ciclo do aprendizado. Então eu não tô vendo o que tá acontecendo, não bateu a meta. Aí eu vou lá e faço um monte de ação sem analisar, sem ter um momento. Até tem reunião, mas a reunião não tem a profundidade do aprendizado. Eu preciso do compromisso com o aprendizado em uma reunião de resultados. Ou né, nas reuniões que antecipem esse resultado, eu preciso ter isso muito bem feito, porque senão eu não aprendo. E aí, né, bem aquilo que eu falei no início do vídeo, se eu não tô aprendendo, né, em 10 anos, eu vou estar no mesmo lugar.
ou eu vou estar num lugar pior, né? Porque o mundo se movimenta enquanto eu não me movimentei. Então não é assim uma coisa de assim, nossa, dá trabalho. Cara, dá trabalho você não bater meta em 10 anos. Dá trabalho você não ir além, você continuar do mesmo jeito. E lembrando que isso não é vida, isso não é prosperidade. A prosperidade é você florescer. A prosperidade tem muito link com a palavra florescer, porque você está criando coisas novas, aquilo ali está reverberando, está prosperando, está ampliando de alguma forma, né? Então é bastante relevante que a gente pense, né, em como é que a gente coloca na estrutura de qualquer organização, né, de qualquer organismo vivo, a cultura do aprendizado, né? E aí, seguindo esses passos que eu sugeri aqui, ou passos parecidos, o que fizer sentido aí para sua organização, é relevante. Colocar um ritual para que isso aconteça de maneira clara, a gente enxergue o que está acontecendo, esse momento presente. Colocar um ritmo, né, para que a gente consiga fazer essas consolidações daquilo que está acontecendo, precisa ter este ritmo, uma frequência, de preferência o mais curta que for, né? Pensa aí no plano completo, quanto tempo eu estou executando, em quanto tempo eu posso ir olhando e fazendo ajustes. E olhar para cada reunião tem que sair com aprendizado. O que todo mundo está aprendendo aqui? E aí eu elimino essa cultura de que não pode errar, de que eu tenho que saber tudo, de que eu tenho que acertar de primeira. Somos todos humanos e estamos nessa juntos, ok? Até o próximo vídeo.